O Centro Cultural São Francisco possui um rico acervo arquitetônico e cultural. Foi tombado pelo Patrimônio Histórico em 1952. Nós vamos mostrar um pouco dessa história aqui no Capital Social de hoje. No local, apenas um convento de taipa construído em 1589 pela Ordem Franciscana. O Centro Cultural São Francisco é uma viagem fascinante pela história da Paraíba. Fica localizado no centro de João Pessoa e foi fundado 4 anos depois da fundação da cidade. O convento de Taipa permaneceu aqui até 1602, já com o domínio holandês. A partir de 1602, os franciscanos passaram a edificar um conjunto franciscano já definitivo em pedra calcária. Então, explorando uma pedreira que existia aqui no próprio sítio do convento, eles fizeram uma estrutura que praticamente ficou circunscrita ao entorno do claustro conventual, que é o ambiente logo após a portaria. Em 1634, os holandeses, durante essa ocupação do Nordeste brasileiro, se estabeleceram no convento franciscano da Paraíba, expulsaram daqui os religiosos e adaptaram o monumento para fortim e sede de governo. E ficou assim durante 20 anos. Mas em 1654, os holandeses foram expulsos daqui. Daí o retorno dos franciscanos. Somente no século XVIII foi que a arquitetura do Centro São Francisco foi definida. A partir do século XVIII, vamos entrar aqui em período de reformas, ampliações do convento e enriquecimento artístico da nave central. Além disso, vamos ter algumas capelas que vão ser iniciadas a partir do período e que só vai completar o desenho exatamente no século XIX, com a construção da capela dedicada a São Benedito, já em 1801. A riqueza da beleza impressiona. O chão é de pedra calcária e cerâmica. O claustro conventual, feito em pedra e azulejo português do século XVII. Aqui era um local para reflexão. A igreja também tem uma arquitetura feita de pedra calcária. Os púlpitos são em madeira com folheamento em ouro, no estilo barroco. No teto, um painel ilusionista. Em anexo à igreja, a capela dourada, também no estilo barroco. Já a capela São Benedito, outro anexo da igreja, é de 1801, no estilo rococó. Nos anos 80, a igreja foi fechada para uma reforma que durou 10 anos. Muita coisa se perdeu aqui no espaço da Capela Mor. O que ainda foi preservado foi o teto com painéis que retratam milagres e tentações de Santo Antônio. São pinturas do século XVIII. Nós vamos conversar com Ivanildo e saber o que foi, Ivanildo, exatamente que aconteceu aqui na Capela Mor, onde existe esse vazio. Bom, na realidade, no início do século XX, a capela do altar mor estava com a talha de madeira infestada de cupins. Então, por decisão do bispo do período, Dom Adalto, se procedeu à retirada do material com o intuito de restaurá-los. Só que a Paraíba tinha uma diocese ainda muito carente de recursos financeiros e, infelizmente, não se realizou a restauração no período hábil. E, sendo assim, o material ficou guardado um período em áreas do convento e, com o passar dos anos, infelizmente, foi se desgastando até se perder completamente. Aqui não se celebra mais missa regularmente desde a década de 60, mas as visitas são frequentes. Seu José Soares é de João Pessoa. Trouxe as filhas com as amigas para conhecer a riqueza cultural do Centro Histórico São Francisco. Aqui é uma maravilha. Eu sou daqui de João Pessoa, já vivo aqui há muito tempo, mas com toda a honestidade a gente não conhece ainda tudo que existe aqui, não. A gente conhece assim superficialmente a igreja, mas totalmente a gente ainda não conhece, apesar de sermos daqui, né? Então vale a pena a visita? Sem dúvida nenhuma, vale a pena sim. Aqui tem muita coisa bonita para se ver, histórica mesmo, que vale a pena. Não somente as pessoas de fora, mas eu acredito que todo paraibano, todo pessoense deveria vir aqui conhecer mais profundamente, com mais detalhe, porque tem muita coisa bonita, muita coisa bela aqui para se ver. Cada espaço aqui é um encanto. Esta exposição, voltada para a década de 80, já passou pela França, Brasília e, desde o ano de 90, está aqui na igreja e mostra a arte popular de todo o país. As peças em barro e madeira têm um lado místico da cultura brasileira, mas
sempre voltadas para as vertentes africana, europeia e indígena. Este local onde está montada a exposição permanente era um local onde os franciscanos repousavam. Nós vamos conversar com o Cristiano, ele é guia aqui da igreja. Cristiano, era um local especial? Sim, era um local especial porque durante 3 séculos esse mesmo espaço abrigou os frades franciscanos nos seus aposentos, ou seja, cada janela desta que contemplamos aqui era uma cela que existia, ou um quarto. Então, quando vem a ser destruído, então criam-se grandes salões que dá espaço suficiente para a montagem da exposição, já que é uma exposição bastante ampla, com mais de 500 obras do artesanato nacional. Então, analisando o espaço e vendo que era propício para as obras, então o diretor no período, que era o padre Hernando, justamente com aqueles técnicos do Ministério da Cultura que vieram avaliar o espaço, resolveram montá-la aqui. A princípio, essa exposição ela ficou como uma forma de empréstimo para o Centro Cultural. Agora, no ano 2000, ela passou a ser uma exposição permanente e um acervo permanente do próprio centro, ou seja, o Ministério doou todas as obras para o Centro Cultural. E a exposição é aberta à população? Sim, é aberta à população, né, no horário normal, de 9 às 12, isso pela parte da manhã, das 14 às 17 pela parte da tarde. Isso de terça a domingo. Tudo aqui é história. Até o muro que cerca o adro da igreja tem 6 cenas da Via Sacra e que estão sendo destruídas pelo tempo. A curto prazo não temos nenhum projeto para restaurar as mesmas, já que as mesmas ainda na década de 90 do século XX passaram por uma pequena revisão, mas realmente já estão bem desgastadas, seja pelo tempo, seja pela ação das pessoas também, né? Mas não há nenhum projeto a curto prazo para restaurar esta Via Sacra tão belíssima, que nos traz cena da paixão do Senhor, né? Paixão essa que vai se iniciar pela agonia na cruz, que é explorada em um dos nichos da própria Via Sacra. Também passamos um pouco pela proposta da caminhada para o Calvário, né? Então temos cenas que lembram a flagelação, tá? Mas que com o tempo estão se perdendo. E para concluir o espaço do próprio adro, temos o cruzeiro, que a sua forma já nos lembra essa ideia de ressurreição, já que ele é um cruzeiro em forma oitavada, ou seja, de 8 lados, que vai lembrar toda essa caminhada da Semana Santa até o domingo da ressurreição. Esse cruzeiro também nos traz algumas aves, como águias bicéfalas, tá? E também pelicanos, decorando as mesmas. É um cruzeiro que não é monolítico, como muitos pensam, mas na verdade ele é todo formado aos poucos com blocos de pedra. E tanto os nichos da Via Sacra como o cruzeiro estão voltados já ao século XVIII. Isso é exatamente a 1788, como indica a cartela do Muro do Adro. O Centro Cultural São Francisco tem uma área de 7 hectares, uma atração para quem quer conhecer um pouco da nossa história. É um trabalho que hoje está mostrando todos os frutos que poderiam mostrar. Quer dizer, não todos, porque ainda muitos mais frutos eu acho que serão colhidos daqui, desse trabalho. Foi um trabalho de pegar em 1990, não é? Um prédio recém-restaurado, que passou 11 anos fechado, dar corpo, dar vida a esse corpo que estava restaurado, mas que faltava uma equipe que foi formada, né, obras que foram feitas e que serviram para complementar essa maravilha que hoje é admirada por tantos turistas que já passaram nesses 16 anos. São mais de 300 mil pessoas que a gente tem registrado, né, afora aqueles que às vezes não são, digamos assim, cadastrados, mas que todos se admiram com o que hoje eles encontram aqui nesse monumento. Muitas coisas, quer dizer, além das obras físicas, né, que foram feitas, a exemplo dos caminhos que vão para a fonte, né, do lago que recebe as águas da fonte, dos jardins que estão aí verdes e floridos, né, também a parte dos programas que vêm sendo desenvolvidos aqui. Nós temos o projeto Artes Visuais, que é um projeto de exposições de arte contemporânea, que há 7 anos vem promovendo e divulgando também a arte contemporânea nesse espaço. Fora isso, que são exposições temporárias, nós temos um acervo imenso de arte sacra e um grande acervo de arte popular, que vem sendo admirado, assim, vem sendo usufruído não só pelos paraibanos, mas pelos vizinhos aqui da nossa terra e também por turistas que cada vez mais chegam até nós aqui.
programa Seus Direitos de hoje convidou o delegado substituto da DRT, Abílio Sérgio, para responder às perguntas das pessoas que tenham dúvidas com relação ao Vale Transporte. Doutor Abílio, o Vale Transporte é direito do trabalhador? Fernanda, sim, Fernanda. O Vale Transporte ele foi concedido ao trabalhador através da Lei 7.418 de 1985. É uma lei, portanto, que está completando 21 anos, né? Completou 20 anos agora. E é sim um direito do trabalhador que toda empresa está obrigada a conceder. Como é descontado o Vale Transporte no salário? O sistema de concessão do Vale Transporte ele é subsidiado de forma solidária entre o trabalhador e o empregador. A contribuição do trabalhador é 6% do seu salário base. A empresa pode descontar até o limite de 6%, que é a contribuição do trabalhador até 6% do seu salário base. Deixando claro que não é sobre a remuneração do trabalhador, é só sobre o seu salário base. Eu quero saber se aí o funcionário pode exigir da empresa o pagamento do Vale Transporte em dinheiro. Fagner, o Vale Transporte ele não pode ser concedido em dinheiro. Ele é proibido por lei. Ele tem que ser concedido o próprio Vale Transporte, né? Então, no começo do ano em curso, através de uma medida provisória, o governo editou uma medida provisória onde era possível a concessão em dinheiro. Pouco tempo depois, essa medida provisória foi revogada através de uma outra medida provisória. Então, hoje, não pode ser concedida em dinheiro, tem que ser concedido o próprio Vale. O Vale Transporte pode ser utilizado em todo o transporte coletivo? Sim, Ronaldo. A lei fala em sistema de transporte público coletivo. Isso engloba o transporte intermunicipal, dentro do município, intermunicipal, interestadual. Qualquer sistema de transporte público, seja ônibus, seja trem ou outro transporte coletivo que seja público. Doutor Abílio, quando é que uma empresa está desobrigada a pagar o Vale Transporte? A própria lei, Alisson, prevê essa hipótese da empresa estar desobrigada quando ela fornece o transporte para o trabalhador. Ela própria fornece o transporte, logicamente que o transporte é adequado, né, para o transporte do trabalhador ao trabalhador. Neste caso, ela está isento de dar o Vale Transporte ao trabalhador. Se eu estiver de férias, eu vou ter direito ao Vale Transporte? Vivian, qualquer afastamento do seu trabalho, do trabalho, qualquer motivo de suspensão ou interrupção, o trabalhador não faz jus ao Vale Transporte. Por quê? Porque a lei mesmo já prevê que o Vale Transporte ele é concedido para o deslocamento casa-trabalho e vice-versa. Se o trabalhador está afastado por algum motivo, seja de férias, seja de licença médica ou qualquer um outro tipo de afastamento, ele não faz jus durante esse período ao Vale Transporte.